E obrigado, viu, pela oportunidade aí da Não, eu que gente agradeço. estar Super. falando. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Estou vendo aqui alguns nomes: André, Bernardo, Bruna, Flávia, que está em Minas, Francisco, Isaías, Jussara, Paulo Silva, Tatiane. Então, sejam super bem-vindos. A gente vai começar pontualmente para a gente poder otimizar bastante o tempo. Então, em primeiro lugar, obrigado por terem vindo e estarem aqui conosco. Eu quero comentar poucas coisas antes da gente ir para a parte mais importante. Primeiro, New Directions é uma iniciativa que procura debater temas ligados a desenvolvimento humano, de negócios, liderança, planejamento estratégico e todas as possibilidades de tendências, tecnologia e tudo mais. É um grupo que já existe há bastante tempo. Ele era majoritariamente presencial até a pandemia, mas acabou ganhando uma atração dentro do mundo digital depois disso. Quais são algumas características boas? Esse grupo se reúne num fórum de WhatsApp, que tem um ponto muito legal: todo mundo pode teclar, não é um fórum em que só uma pessoa fica disparando notícias, o que gera discussões poderosas. E tem algumas regras simples que moderam essa situação, que são: você não pode falar de futebol, você não pode falar de religião, você não pode falar de política, você não pode falar de nada que você imagina que possa agredir alguém. E é incrível, em tantos anos, nunca aconteceu de ser necessária uma intervenção, qualquer coisa parecida. Então, um tremendo ambiente. A gente promove diversos temas, e um dos temas que vem sido pedido pelo grupo é justamente o tema de trade. Aí eu já entro sobre isso. Segundo ponto, que é característica de qualquer iniciativa New Directions: não existe nunca venda de nada. Não existe aquela pegadinha que você chama, depois você entra no funil de lançamento. A gente não faz nada nesse sentido. Aqui são pessoas que vêm, são pessoas que participam com o intuito de contribuir, de colaborar no ambiente seguro. A única coisa que existe volta e meia, a gente pede doações nesses encontros opcionais, absolutamente opcionais, para a instituição que se chama Acredite, que cuida de crianças com reumatismo infeccioso, crianças de baixa renda. É uma instituição que eu acompanho e participo desde o lançamento dela em 2001, e eu sou muito amigo do médico, que foi o pediatra dos meus filhos, o Dr. Cláudio Lem. Essa é a razão pela qual vocês receberam no convite e na inscrição essa opção. O que mais? A gente organizou assim: eu quero falar 2 minutos sobre trade, minha visão sobre isso, e por que a Emília, que é o ponto alto. Depois da Emília, vem vocês. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade para participar. Vocês podem participar de algumas maneiras. Olhando na barra embaixo do Zoom, existe o chat. Fiquem atentos ali, porque eu vou mandar algumas coisas para vocês durante esse tempo, e ali vocês podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, o que vocês quiserem. Existe um outro botão chamado Q&A, de Question and Answers. Vocês também podem clicar ali. Eu prefiro o chat, mas eu quero que vocês fiquem à vontade. E a terceira opção: se você não está aguentando e quer falar, lá no final, fazer sua pergunta ao vivo, vai ser um prazer. Você clica no levantar a mão, que está na barra inferior. São as 3 formas como a gente vai fazer isso. A apresentação da Emília vai levar de 25 a 30 minutos, e depois a gente vai ter um tempo final de mais 25 minutos, justamente para vocês explorarem todos os temas. Por que trade e por que a Emília? Já faz bastante tempo, eu e a Emília combinamos de não colocar datas nem anos na história, na nossa conversa, porque isso é bastante... entrega algumas informações, mas há bastante tempo trade era nada. E, de repente, trade começa a ser uma grande oportunidade de você fazer diferença no mercado em que a competição e que o varejo começava a se manifestar de uma forma mais importante. E trade, então, naquela ocasião, ganhou uma relevância que ela ia muito além de um pensamento ligado somente a merchandising, ligado somente a promotores. Foi justamente nessa época que se discutiu coisas importantes que geraram muito valor, na medida em que eu começo a discutir proposta de valor e como é que eu entrego isso de uma companhia, de um produto, de uma categoria, para os múltiplos stakeholders. Essa era uma das questões.
Uma outra questão importante, se falava muito em como eu gerenciava uma categoria, o que hoje já é uma discussão mais tradicional, mas também se falava muito em analítico. Como eu capturo dados, como eu transaciono dados, e a partir dos dados eu encontro insights e oportunidades. Bom, esse negócio foi ficando grande, foi ficando muito legal, e muitas pessoas acabaram fazendo lindíssimas carreiras dentro de trade. Mais recentemente, trade acabou se transformando, existem exceções, mas de alguma maneira, num grande vetor de verba essa já comprometida, portanto, você perde a sua vantagem competitiva, simplesmente quando você traduz um esforço em dinheiro. E, número 2, também o veículo pelo qual a gente operava equipes de merchandising, equipes de promoção, mas gente trabalhando para uma determinada atividade extremamente funcional. Qual é o ponto? Se perdeu um pouco da essência estratégica, mas, de repente, numa velocidade grande, de anos para cá, a gente começa a ver, com o advento do digital e da tecnologia se aproximando e com o varejo embarcando nisso, a gente começa a ver uma necessidade grande da outra ponta se preparar para ligar nesse que não deixa de ser um canal ou uma forma de se comunicar e de se interagir e de reagir com todos os canais. E aqui começam a surgir discussões que são muito interessantes. Como é que eu consigo manifestar a minha experiência através de todos os canais aonde o meu cliente pode interagir, o meu consumidor pode interagir, lembrando que ele pode interagir por qualquer possibilidade e todas elas têm que se coordenar para que a gente consiga ter uma única perspectiva de proposta de valor. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, 2, a turma começou a entender que não, as vendas vão todas começar a gravitar naturalmente para o digital, para os marketplaces, mas a gente esqueceu que, se é verdade que lá eu consigo infinitamente cadastrar produtos, mas a capacidade de alguém chegar a ter meu produto é limitada. Então, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter uma forma de cadastrar, eu tenho que lidar com SEO, eu tenho que lidar também com mídia digital, eu tenho que gerar tráfego, né? Então, quando tudo isso começa a pipocar, nós sentimos que era hora de convidar a Emília, que é uma profissional que conhece trade de A a Z, desde a sua fase de concepção estratégica. Até hoje, ela se pivota e coloca um olhar muito intenso para esse mundo de digital, como capturar valor para gerar mais valor e como a gente pode, nesse momento, como carreira, como oportunidade de desenvolvimento e sobre a ótica da indústria, sobre a perspectiva também de alavancagem de negócios, como é que a gente pode buscar nessa possibilidade e ser protagonista e ter uma vantagem competitiva. Então, Emília, eu queria te pedir para você assumir a partir de agora. Também queria pedir para você se autoapresentar. Eu sempre acho que é muito mais intenso você mesma fazer isso, já que eu disse que você é especialíssima, e a bola é sua. Então, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu adoro poder compartilhar aí tudo, informação, conhecimento, tudo que eu estou estudando, aprendendo ainda muito com as pessoas. Então, de novo, muito obrigado quem está aqui com a gente. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí eu me apresento aqui, que tem um slidezinho. Me fala se vocês estão vendo. Tá vendo? Perfeito. Então, tá bom, gente. Então, vamos lá. Vou começar aqui, e aí vão anotando as perguntas, e depois a gente vai respondendo aí tudo com o maior prazer. Então, primeiro me apresentando, eu comecei aí no mundo corporativo há mais de 26 anos atrás, comecei na Alcoa, e como entrei como estagiária, fui analista lá da área de vendas, e aí logo em 98, eu recebi um convite da Unilever para ir para a área de trade, né? E eu sempre brinco que as pessoas me perguntavam, o que você vai fazer lá? Eu falo, eu vou para marketing, porque eu não sabia nem explicar o que era a área de trade, o que eu ia fazer, porque era uma área muito, muito nova, né? Então, eu realmente cheguei no momento que estava se estruturando a área de trade no Brasil, e a Unilever, aí, junto com o Procter, foram as grandes protagonistas, né, da implementação dessa área dentro do mercado. Fiquei 7 anos na Unilever, fui para Alpargatas, para a divisão de esportivo, um mercado delicioso de se trabalhar. Fui para montar a área de trade lá, acabei assumindo toda a área de marketing, de serviços, a parte de patrocínio, que é uma área super importante para o mercado esportivo. Recebi um convite para ir para a Hipermarcas estava se tornando a Hipermarcas, hoje Hipera, né?
e foi bem no momento em que estavam tendo todas as aquisições e não tinha área de trade, então eu fui lá para montar a área de trade de higiene e beleza. Fiquei na Hipermarcas por uns 3 anos, mais ou menos. Aí eu recebi um convite da Disney que eu não tinha como recusar. 2 filhos pequenos, então eu acabei aceitando. E foi muito legal, porque eu fui lá para assumir a diretoria de vendas de DVD, que eu já sabia que ia acabar. Fui para lá sabendo que eu ia ter que fazer o phase-out, mas ainda existia a locadora de vendas, ainda existia lojas americanas, as livrarias que vendiam DVD. E foi uma experiência muito bacana, e junto com isso também assumi a diretoria de varejo lá de produtos licenciados, então todas as categorias. Foi uma experiência incrível, eu fiquei 6 anos e meio, mais ou menos, na Disney, quando eu recebi o convite da Amazon para montar, me juntar à equipe no momento que estava sendo lançada a loja 1P aqui no Brasil. Eu fui para assumir o que eles chamam de Other Hardlines, que é casa, cozinha, brinquedo, material de construção, o bazar que a gente vê no supermercado, né? Então, eu cheguei lá em janeiro de 2019, 25 de janeiro, se não me engano, foi a data que a gente lançou a loja aqui no Brasil, de 1P. Foi uma experiência incrível. Lá eu era como head de BU, né? Então eu tinha área de compra, supply, marketing, pricing, tudo junto comigo. Foi uma experiência bacana. Recebi um convite para ir para a ReHap, né? Quando eu fui para a Amazon, já queria ter uma experiência de varejo, de e-commerce, e também queria ter uma experiência de varejo físico para complementar toda essa experiência que eu tinha, né, de trade. Então, fui para a ReHap no meio da pandemia. Aliás, no comecinho, eu fui em janeiro de 2020, a pandemia começou em março, e aí passei esses primeiros meses da pandemia num caos. Quem estava no varejo sabe quão complexo foi: abre loja, fecha a loja, abre num estado, fecha no outro, pode, não pode. Então, foi uma experiência aí intensa. Acabei que no meio da pandemia também recebi um convite da BRF, que estava num momento de total reestruturação da empresa e da área de trade, então fui lá para reestruturar a área de trade. E essas minhas últimas mudanças já foram assim, com o meu bichinho aqui querendo fazer uma transição de carreira, sair do mundo corporativo. E aí, o ano passado, em março, né, na verdade, em 21 eu tomei a decisão, acabei saindo o ano passado, em comecinho de abril de 2022, para fazer uma transição aí de carreira, ir para o mundo mais acadêmico. A princípio era para tirar um sabático o ano passado inteiro, que não durou nem 2, 3 meses. E aí apareceu um monte de oportunidade bacana, né? Eu sempre falo que quando a gente está preparado, o universo manda para a gente aquilo que a gente precisa. E aí apareceu o convite para eu dar aula na Link. A Link é a primeira faculdade de empreendedorismo aqui do Brasil. Convido todo mundo que não conhece a conhecer a faculdade, que tem uma metodologia de ensino completamente diferente, extremamente prática, e que está revolucionando a educação aqui no Brasil. Então, hoje eu dou aula lá de gestão de trade marketing, coordeno a parte acadêmica do programa internacional que eles têm também, a comunidade de varejo, e acabei montando minha consultoria, né, a Digital Shopper, aí uma consultoria muito focada em execução de trade, e com uma vontade muito grande de focar no digital, que eu estava até conversando com o Adriano, que hoje, para mim, é onde o mato está muito alto para quem da área de trade, e que tem uma oportunidade gigante da gente fazer um trabalho aí melhor e melhorar a experiência do nosso shopper aí nos diferentes canais. Então, assim, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho? O trade foi essa introdução que o Adriano deu. Vou falar um pouquinho aqui agora do mercado de digital, o que é essa loja do futuro, e um pouquinho de tendência, como é que a gente consegue se preparar para o que está vindo, ou pelo menos o que a gente sabe que está vindo, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho aí do mercado de digital, né? Então, assim, a gente teve aí o ano passado no Brasil um faturamento de 262 bilhões de reais, só de... Esse dado é um dado que representou aí menos de 2% de crescimento em relação a 21. Em 21 a gente ainda estava ali na pandemia, né? Ainda muitas restrições. A gente teve um ano aí com 30% de crescimento. Então, quando a gente olha isso, a gente vê aí uma clara desaceleração do mercado, né, do e-commerce o ano passado. Claro que com a volta das lojas físicas, a vida voltando ao normal, o canal acabou perdendo, né, um pouco de relevância no crescimento, mas fechou o ano aí com 262 bilhões de faturamento, né? Quando a gente olha, e esses dados são da Nielsen, depois, se quiser, eu posso compartilhar esse relatório do fechamento do ano passado. Teve aumento de pedidos, mas teve uma diminuição do ticket médio, né? E quando a gente olha os dados mês a mês, a gente vê que até março teve um crescimento, mas depois disso foi sempre uma retração em relação ao ano de 2021.
E acho que o ponto que tem aqui, né, e que tem discutido muito com clientes, enfim, eu não tenho mais que investir no digital, no e-commerce, esse ano, primeiro trimestre, teve uma queda de 4%. E a ideia aqui hoje é mostrar que quando a gente fala de digital, a gente não está falando só de e-commerce, né? Como é que a gente vai criar esse mindset digital para que a gente esteja muito bem presente, né, nos diferentes canais em que o nosso shopper passa durante a nova jornada que ele tem de compra, para que possa escolher as nossas marcas, né? Então, aqui só para complementar o dado, para vocês terem uma ideia do tamanho do e-commerce na América Latina, a gente está falando aí que fechou 2022 representando 14%, deve ter o mesmo percentual esse ano, caminhando aí para no máximo 15%, né? Então, o que a gente vê aqui é que tem algumas categorias que esse percentual é maior, outras menores, mas o fato é que eu acho que é importante que não é, eu vou focar só no digital, não, minha prioridade é o físico. A gente tem que entender que agora a gente tem que estar em todos os canais, né? Esse olhar omnichannel, essa presença omnichannel, e tem dados aí que mostram, né, do varejo, teve um reporte até da UGPA há pouco tempo, falando que os clientes deles que compram, que são omnichannel, que compram nos dois canais, tanto no e-commerce quanto no físico, gastam em média 2 vezes e meia mais do que um cliente que compra só em um canal. Então, a importância da gente ter, né, a diversidade de canais, estar presente de uma forma realmente omnichannel, não só como varejo, mas como marca, porque essa experiência em diversos canais já faz parte da jornada desse novo shopping. Aqui só uns dados, né, para a gente relembrar um pouco a história do e-commerce aqui no Brasil. Então, a gente começa lá nos anos 90, né? Alguns de vocês pode ser que ainda não tenham vivido isso, mas a gente teve Mercado Livre, Americanas, Buscapé, Mundo de Faro, foi quando tudo começou, né, aqui no mercado brasileiro. Em 2007, a gente teve aí a banda larga chegando, que isso também aumentou demais o acesso das pessoas, né, ao e-commerce. O online, em 2018, antes da pandemia, né, representou 4,7%. Se a gente olha 2021, já foi quase 18% das vendas do varejo. Claro que a gente sabe que teve uma aceleração muito causada pela pandemia, né? Então, esse é um legado positivo, né, da pandemia. Mas existem canais, a gente fala muito disso, né? Que a gente é ser humano, a gente gosta de relações, de estar presente. Então, assim, o online faz parte do processo, mas ele nunca vai ser o único canal em que o shopper pode comprar e quer comprar. E quando a gente olha hoje um pouco da realidade, quando a gente pensa no dígito, a gente vê aí um monte de ferramentas surgindo, né, para buscar fidelização, aumento... Opa, peraí que eu ando aqui. Para aumentar a conversão, né? Então, a gente tem cashback, e-commerce, o social commerce, logística reversa, enfim, diversas ferramentas que a gente tem usado para garantir que essa experiência no digital seja cada vez melhor. As outras coisas importantes para garantir, né, que essa experiência seja boa e aconteça, a gente olha aqui, por exemplo, a conectividade, né? A gente já tem internet em mais de 80% dos domicílios. O brasileiro passa mais de 10 horas por dia conectado. É muita coisa, né? O principal meio de acesso é o celular, não o computador, né? O mobile aqui, 53% das vendas, e aqui tem um ponto importante, né? Quando a gente pensa em fazer, quem for da indústria e pensando no varejo, quando você pensa em lançar um produto, uma marca, quanto realmente a pessoa consegue, né, pegar o celular e encontrar o seu produto, enxergar o seu produto, né? A gente desenvolve fotos, conteúdo que não está preparado para o mobile. Ainda tem muita marca que não pensa nisso na hora de criar, né, o seu playbook ali para execução no digital. Quando a gente fala de marketplace, né, então venha transformando demais a experiência de compra, e a gente vai ver que é o principal canal de compra do digital. E é um modelo muito bom que ganha todo mundo, né? Ganha o consumidor pela praticidade, pela experiência, né? As marcas conseguem ter visibilidade, os portais conseguem aumentar o faturamento, e a gente vê aí, quando olha meios de pagamento, o crescimento enorme, né, do WhatsApp, da importância do WhatsApp nas vendas, do Pix, né, que foi recorde ano passado na Black Friday, enfim. Então, a gente tem aí um crescimento e a importância do digital de alguma forma aí dentro do mercado. Esse é um pouquinho da história. E aqui eu acho que já começa a ter algumas informações importantes, né, para o ponto que eu quero chegar aqui para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que independente do canal onde essa compra é feita, né, os shoppers, eles fazem pesquisa no digital antes de comprar.
Então, o ponto aqui não é assim, eu preciso estar no e-commerce porque é um canal de vendas. Ele é um canal de busca de informação também, né? Ele tem um papel muito importante hoje na jornada de compra do shopper. E por isso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre execução e a importância da gente ter esse olhar aí para garantir essa melhor experiência e aumentar a conversão de vendas, né? Então, quando a gente olha um pouco desses dados aqui, a gente vê que o que 10% só foram influenciados e adquiridos em loja física, né, as compras, 18% influenciadas e adquiridas no e-commerce e 72% foram influenciadas pelo e-commerce, mas adquiridos na loja física. Então, a importância aqui do e-commerce como um lugar de conteúdo para sua marca, né, de busca de informação e não somente para conversão de vendas. Aqui alguns dados importantes aqui da Ascension, né, que é a empresa que é dona aí da Intellibrand, que é uma plataforma de digital commerce aqui no Brasil. E a gente vê que mesmo com diferentes missões de compra, a maior parte das vendas online acontece em marketplace. E o ponto aqui que eu trago, e eu tenho discutido muito com alguns clientes, eu quero montar minha loja, eu quero ter um B2C. Para quê? Você vai conseguir entregar uma experiência que uma Amazon, que um Alibaba ou qualquer outro varejo, uma Magalu, enfim, Mercado Livre, já consegue entregar para o seu consumidor, para o seu cliente? Se você não consegue entregar isso, precisa estar muito claro por que você vai ter uma operação B2C, né? Porque assim, você vai ter que investir em tráfego, você vai ter que fazer o seu cliente conhecer a sua loja, ir até a sua loja, vai ter que entregar um serviço espetacular para fazer com que ele realmente queira comprar na sua loja em nenhum desses marketplaces, né? Então, assim, só para a gente pensar um pouco como é que a gente monta essa estratégia com uma visão um pouco mais ampla do papel dos diferentes canais digitais para realmente ampliar, né, as vendas da sua estratégia, da sua empresa nos diferentes canais. E quando a gente olha aqui, né, é um pouco do que eu falei. Pensa que isso aqui é um pouco do ecossistema de Amazon e de Alibaba. Olha o tanto de empresa e de coisa diferente que está conectado ao negócio deles para trazer uma boa experiência, né? Então, de novo, pensar na hora de montar a estratégia onde que realmente faz sentido, por onde você começar e onde você tem que estar, se você vai conseguir entregar uma estratégia melhor do que essas grandes marcas varejistas hoje já conseguem entregar para o seu shopper. E aqui é um dado da SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Consumo e Varejo, né, que também fez uma pesquisa, e que onde costuma pesquisar para comprar pela internet. Então, aqui de novo, 80% em marketplace, 73% em sites de busca, 67% em sites das próprias lojas, 28% em redes sociais. Então, o ponto, de novo, a gente tem que estar presente, muito bem presente nos diferentes canais digitais, porque eles são a principal fonte de pesquisa para esses shoppers hoje em dia. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é que a gente precisa ter esse mindset digital. O que significa isso? Não é sobre a gente estar presente em um determinado e-commerce, mas como é que a gente está presente nesses diferentes pontos de contatos digitais. E aí é mais do que simplesmente só o e-commerce, né, ou um canal digital, mas nas redes sociais, enfim, todos os canais digitais onde esse shopper se abastece de informação para tomar a decisão dele de compra, né? Então, essa chavinha que a gente precisa mudar, porque olha só, isso aqui são alguns canais digitais, né? Acho que tem quase todos aqui, mas olha a opção de canais digitais que existem hoje para esse shopper, né? Desde um B2C, B2B, B2B2C, B2B2B, enfim, um monte. Então, como é que a gente consegue estar presente para que ele consiga tomar a melhor decisão, né, para a compra daquilo que ele está buscando? E aí, o que eu queria trazer aqui é essa chave que eu gostaria que todo mundo tivesse, que a gente ter um varejo como uma plataforma de informação e não apenas de venda, né? Uma plataforma transacional. Se a gente olhar aqui, a Amazon nos Estados Unidos é o maior site de busca, ele é maior que Google. Se a gente olha que os acessos no Brasil, nos aplicativos de e-commerce, só em abril foram mais de 2 bilhões de acessos. Então, olha a quantidade de pessoas buscando informação no digital para tomar decisão de compra no meu canal que fizer mais sentido para ela. Então, de novo, aqui como é que vocês estão presentes nesses diferentes canais para garantir todas as informações, tudo que esse cliente, esse shopper precisa, para que ele tenha uma experiência sem atrito ali quando ele for comprar o seu produto, né? E a primeira coisa que a gente precisa
ter em mente, né? Assim como a gente olha muito quando a gente fala de loja perfeita no físico, né? A gente olha lá preço, olha mix, né? Olha a exposição, olha a share de gôndola e tudo mais, espaço em gôndola. A gente precisa ter esse olhar para a nossa execução digital, a nossa loja perfeita digital. E aqui são outros KPIs que a gente precisa olhar para garantir essa boa experiência, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é o título bem escrito, né? Muitas vezes a gente coloca um título lá que alguém de marketing pensou que é super bacana, mas não é o jeito que aquele shopper busca aquela categoria, né? Ele vai comprar um tênis, não adianta escrever um tênis com amortecimento, é um tênis de corrida, é um tênis de passeio, enfim. Então, precisa estar muito claro isso, porque isso tudo impacta no search, na busca, né? Impacta no findability que a gente fala, né? Que é a forma como esse shopper consegue encontrar seu produto dentro do site. Então, tem que pensar no título, o título está correto? Se vocês, a próxima vez que vocês forem buscar um produto, por exemplo, no Google, dá uma olhada como é que é a descrição desse produto em diferentes lojas. Vocês vão ver que a maioria dos produtos, eles têm descrições completamente diferentes. Isso tudo impacta na forma de achar o search do seu produto dentro do Google, dentro das lojas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar na execução. A outra coisa é a busca, né? Então, como é que você está trabalhando as principais as palavras-chave dentro dos sites, dos varejistas? Quais são essas palavras-chave? É muito louco, porque às vezes tem cliente que manda para a gente palavras-chave e nem é daquela forma que o cliente busca o produto. Entra no Google Trends ali, vai no Google ali, busca quais são as palavras relacionadas à sua categoria, ao seu produto, para você realmente ter as palavras que a hora que o seu shopper digitar lá, apareça o seu produto para ele, né? E uma informação importante, 80% das buscas acontecem na primeira página. O que isso quer dizer? Se não está na primeira página, você não vai ser encontrado. O shopper vai para a segunda, alguns terceira, quarta, quinta, então esquece. E é um pouco do que o Adriano falou, né? A gente acha que pode ter milhões de produtos, que a gôndola digital é infinita. Você pode ter tudo cadastrado, mas como é que se acha o seu produto lá dentro? Né? Então, o trabalho que tem que ser como é que eu faço um bom trabalho para que dentro da minha categoria o meu produto apareça na primeira página. E isso tudo que eu listei aqui para vocês é o que faz com que essa execução aconteça da melhor forma. Foto. Quanto mais foto, maior a conversão, né? Tem um dado de Amazon. Pelo menos 3, se você tem 3 fotos, você aumenta em mais de 30% a conversão, né? Então, que foto é essa? Poxa, você realmente consegue identificar qual que é o produto, qual que é a variante, qual que é o tamanho, né? E aqui a gente fala muito da Hero Image, que é aquela foto que consegue destacar os principais benefícios ou que a gente precisa destacar, né, como item de busca daquele produto. Então, muita atenção, a foto é a quantidade de fotos que vocês colocam. Descrição é fundamental, né? A quantidade de bullet points, de descrição de produto, isso tudo impacta em search, impacta em conversão. Pensa sempre que quando o cliente está ali tomando a decisão, não tem ninguém do lado dele auxiliando a compra. Então, ele precisa de muita informação para poder tomar a decisão de uma forma tranquila. Os reviews, né, que são as avaliações, isso hoje tem um poder muito maior de conversão do que o que a marca fala. Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram lá encontrar um produto, foram lá, olharam, né, as avaliações, se foi boa, compraram, se foi ruim, vocês desistiram, foram buscar outro produto. Então, tem um poder de conversão aqui enorme. E aí, quando, dependendo do produto, se é um medicamento, alguma outra coisa, aí precisa ter informação legal, aviso e tudo mais. Então, isso também tem que estar na descrição. Eu tenho uns dados aqui, do Reclame Aqui de uma pesquisa, interessante, deixa eu contar aqui para vocês. Ó, 90% das pessoas leem as avaliações e depoimentos antes de comprar. 94% afirmam que não fazem negócios com empresas com nota muito baixa. Produtos com reviews, eles podem vender até 270% mais do que produtos que não têm nenhuma avaliação. E aí, aqui, tanto varejo, mas indústria, forcem os clientes a darem feedback da compra do produto ali. Isso tudo impacta em vendas. E 80% dizem que confiam muito mais em marcas com mais de 4 estrelas para comprar, né? Então, tem um trabalho importante que, às vezes, a indústria pensa que é responsabilidade do varejo, mas que para a indústria também é muito importante, tá? É papel, assim, fundamental para melhorar essa experiência no e-commerce, né? Que a indústria faça essa lição de casa para auxiliar o varejo a conseguir colocar tudo isso para criar uma boa experiência para o shopper na loja, né? E quando a gente fala de experiência, né, e isso vem muito em linha aí com o que a gente fala de loja do futuro, né? Durante a pandemia, principalmente, muitos de vocês devem ter participado aí de discussões, a loja física vai acabar, né? A loja física perdeu espaço, depois da pandemia só vai ficar o digital, e a gente
viu que nada disso aconteceu, né? O que a gente vê é que a loja física ela passa a ter um outro papel dentro dos negócios, dentro, né, da expectativa até do shopper em relação à loja. E aí eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala assim, puxa, preciso trazer uma boa experiência no digital, isso também é no físico. As lojas, elas deixam de ser simplesmente um ponto de venda transacional para ser um ponto de venda, um ponto de experiência, né, o que a gente chama de PDX. Então, como é que a gente vai pensar, tanto marca quanto varejistas, em criar experiências que façam com que o shopper queira sair de casa e ir até a loja, né? Que ele realmente queira ir para a loja comprar e ver o que está acontecendo, ver as novidades, né? Conseguir enxergar todo aquele mix de produto. Então, aqui essa é outra coisa que a gente precisa pensar. E aí, um ponto importante é, preciso criar uma experiência, trazer uma coisa, gastar milhões em tecnologia. Não, gente, a gente precisa fazer o básico bem feito. Quantas lojas a gente ainda encontra com muita ruptura de produto? Loja que a gente vai e o preço não está ali no produto, né? Então, isso tudo é experiência, tudo isso tira, né, fricção da experiência e aumenta a conversão. Então, esse olhar que a gente precisa ter aí. E aqui um dado interessante, isso aqui é da Accenture, que ele traz, né, que reforçando isso, que as marcas e os varejistas, eles precisam ser criadores de experiência em todo o ecossistema, né? Não é só no momento de uma gôndola bem preenchida, né, com uma árvore de decisão bacana, sem problema de ruptura, mas em toda essa jornada que o shopper tem para fazer a compra, né? Então, desde a forma de pagamento, a forma de comprar, pós-compra, enfim. Então, aqui um pouco esse olhar, né, de como que a gente olha para esse ecossistema para causar realmente essa boa experiência para o shopper dentro da loja e na relação que ele tem com a marca, né, com o varejista. E aqui, né, só para trazer um pouco, né, que quando a gente pensa nessa boa experiência, esse olhar que alguns grandes varejistas já conseguem ter de sair da questão de ser um mini-channel para ser um ecossistema e entregar para esse shopper muito mais do que só aquela experiência em loja, mas essa solução completa, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, para aquilo que ele precisa. Então, é um olhar que expande do olhar simplesmente na experiência do cliente no ponto de venda para um olhar muito maior para a vida daquele cliente, né? E aí eu queria trazer um vídeo aqui, é um vídeo bem antigo do Jeff Bezos, vocês vão ver que ele está bem cabeludo aqui ainda, mas que mostra, né, essa visão da Amazon desde o dia 1, né, do foco no cliente. E esse, sem dúvida nenhuma, é um grande sucesso e que mostra também essa visão quando tem foco no cliente, não é o foco só na experiência de compra no site, é ter esse olhar para tudo que envolve aquela experiência daquela vida daquele cliente para que seja a melhor possível. Deixa eu colocar aqui para vocês. Well, I tell everybody at Amazon.com to wake up every morning absolutely terrified, drenching in sweat, but that they should be afraid of something very precise. They should be afraid of customers, not of competitors. And the reason is that it's the customers we have a relationship with. Our customers are loyal to us right up until the second that somebody else offers them a better service. So there's no rest for the weary. And we just have to keep innovating, keep inventing the future of e-commerce, or helping to do that. And that's the only way that we're going to stay ahead of all the competition. So we're a customer-obsessed company, and we try not to make the mistake I think some other companies make of being competitor-obsessed. Gosto muito desse vídeo, né? Eu trabalhei em muitas indústrias que a vida era em torno de market share. Perdeu market share, aí o concorrente ganhou não sei quanto, vai para a War Room, cria plano de ação e tudo isso. E eu, quando entrei na Amazon, para mim foi um choque, porque assim, não se olha market share lá, não se olha isso. A empresa ela é tão focada em melhorar ela mesma no dia a dia, em criar a melhor experiência para o cliente, que não tem que se preocupar com o concorrente, porque ela está sendo melhor que ela a cada dia, né? E assim, todas as discussões lá dentro isso aqui vai ser bom para o cliente? Não, então vamos voltar e retrabalhar. Isso aqui, a melhor solução para o cliente beleza, então a gente vai implementar. Então é realmente um olhar que permeia toda a organização, não é uma coisa que está só escrito na parede ou no crachá, né? Então realmente a empresa vivencia isso no dia a dia das mais diferentes formas possíveis. E aí, eu queria trazer assim, um olhar aqui, isso aqui é uma pesquisa, um relatório da Accenture também super bacana, que fala um pouco do que eles imaginam como loja do futuro, e é muito isso, né, dessa integração do digital com o físico.
E eu acho que, e depois, de novo, também posso compartilhar esse relatório aqui, que é bem bacana, e eu acho que o olhar que eles trazem, né, como loja do futuro, é uma loja onde você tem a loja física do jeito que a gente conhece, mas você também tem uma dark store junto, e você tem uma loja autônoma. Então, você tem um ambiente onde você consegue atender todas as demandas dos mais diversos clientes. O Google fez uma pesquisa, um tempo atrás, com 5.000 consumidores, e todos permitiram isso, e o que eles identificaram na experiência de compra deles? Que nenhuma jornada foi igual à outra. Então, assim, é muito difícil e cada vez mais difícil quando a gente fala, temos que customizar, temos que personalizar. É claro que o digital permite a gente fazer um monte de coisa, promoções, comunicação direcionada, mas vai ser muito difícil a gente realmente chegar no nível de personalização que faça para as pessoas, né? Então, como é que a gente consegue isso? Essa solução que ele traz é isso. Então, eu consigo ter aquele cliente que gosta de ir na loja comprar e escolher, tem aquele que não quer que ninguém atrapalhe, entre, compra e sai, e o outro que é uma dark store, o cara compra de casa ali do lado e já entrega. Então, assim, esse é um pouco dessa loja do futuro que a Accenture traz, que eu acho que é uma coisa que em algum momento vai acontecer de alguma forma, né? E ele traz aqui os 6 principais ingredientes, né, para que isso aconteça. Então, muito dessa integração da experiência do cliente, né? Então, como é que você entende o que ele quer e entrega isso das mais diferentes formas, mas de uma forma integrada, tanto online quanto físico? Como é que você otimiza essa operação de supply? Porque você conseguir fazer a gestão de tudo isso não é simples. Né, ter uma força de trabalho, isso foi um dos temas mais falados esse ano na NRF, né, que é a questão do papel do colaborador em garantir a experiência, né, a boa experiência desse cliente, né, com propósito, realmente treinado, com as competências corretas. Eu escrevi um artigo até para Consumidor Moderno que eu falo muito isso. Uma loja, uma empresa focada no cliente, antes de tudo, uma empresa focada no colaborador. O Walt Disney falava, não tem como fazer meus clientes felizes se os meus colaboradores não estiverem felizes, né? Então, acho que foi muito bacana isso está na NRF, na APAS, esse ano tinha um auditório lá só falando de pessoas, que também foi uma coisa que nunca aconteceu. Então, acho que isso começa a realmente entrar no radar do varejo, as pessoas, não que não fosse, mas nunca foi falado de uma forma clara e com esse foco que a gente vê agora. A questão de ter realmente a informação online, essa coisa de aprimorar a sustentabilidade, a responsabilidade da loja. A gente tem visto aí diversos casos surgindo, seja de trabalho análogo à escravidão, coisas horríveis acontecendo em loja, de racismo e tudo mais. Isso tudo vai passar cada vez mais ter um peso decisor para esse shopper na hora de escolha do canal e da loja que ele vai. E a questão aí de realmente ser cada vez mais data-driven, né? Realmente as decisões muito focadas em dados, não em achismo. E aí o ponto, para reforçar, é que esse ponto de venda, ele deixa de ser apenas um ponto de venda transacional, né? Isso aqui é uma loja, aqui é a loja da Leroy, aqui em São Paulo. Na loja, você tem isso aqui, compre no site. Né? Então, é essa coisa de estimular a compra omnicanalidade, essa experiência nos diferentes canais dentro do mesmo varejo. Não tem mais isso só do físico, do online, né? Então, é trazer essa experiência, como eu falei, vários varejistas divulgaram dados aí de quanto esse cliente omnichannel gasta muito mais do que o que compra só em um canal, né? Então, é ter esse olhar aí para trazer a melhor experiência possível para o cliente comprar de onde ele quiser e não da onde a gente, como varejista, quer que ele compre, né? E aí eu queria trazer esse estudo aqui, que é um estudo também da Accenture, muito interessante, que ele fala isso, que a gente está vivendo a mudança do cliente no centro para a vida no centro. Né? Então, quando a gente pensa nos ecossistemas que estão sendo criados, tanto no varejo como em algumas indústrias, é porque você passa a olhar esse cliente não só no momento da compra, de novo, mas na vida dele como um todo e como é que eu posso estar presente na maior parte do tempo, né, em que ele querer consumir algum dos meus produtos, alguma das minhas experiências, né? Então, ele fala aqui um pouquinho dessa... Né, da venda centrada no cliente, da venda de estar centrado na vida do cliente. E eu acho que a gente tem um exemplo recente, não sei se todo mundo viu, né? Eu também escrevi um artigo sobre isso aqui, está aqui o link do artigo, que é o supermercado na Holanda. Qual que é a história desse supermercado do Jumbo? A Holanda estava... Opa, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Eles perceberam um aumento muito grande de solidão e depressão entre os idosos.
E eles viram que muitos idosos iam para o supermercado e ficavam conversando no caixa, porque era a única pessoa que eles tinham para conversar, para sair desse isolamento, né, e poder ter um pouco de vida. E eles percebendo isso, o que eles fizeram? Criaram um caixa lento, justamente para as pessoas que querem ir para o supermercado e conversar com as atendentes, conversar com quem trabalha lá, né? Então, elas são treinadas para conversar com essas pessoas. Quem não quer, entra na fila mais rápido, mas quem quer ter alguém com quem conversar ali, entra nessa fila, né? Então, para mim, isso aqui é um exemplo recente desse olhar, né, para esse shopper, não como simplesmente o cara dentro da loja, mas da vida dele, e trazer uma solução que gera uma melhor experiência e, consequentemente, fidelização à loja. Eles começaram com teste em algumas lojas e agora já estão implementando, acho que são quase 300 lojas que eles têm essa fila devido à boa experiência que isso trouxe para o cliente dele na loja. Então, é isso, como é que a gente começa a olhar o todo para que a gente possa, né, criar boas experiências ao longo de toda essa jornada e da vida desse cliente. E aí, aqui para a gente ir finalizando aqui para responder perguntas e bate-papos, nessa questão de tendências. Semana passada eu tive na APAS e eu assisti essa palestra muito bacana do Lee Peterson, onde ele trouxe, né, ele palestrou lá na NRF também em janeiro, e ele trouxe esse insight para quem estava lá, de que a maior revolução do varejo não foi e-commerce, não são as lojas, mas o work from home, é o home office. Por quê? Porque isso muda completamente o modelo de consumo de quem trabalha de casa. Né? A gente aqui que estava acostumado antes da pandemia, a maior parte das empresas, 5 dias presencial, você tinha ali ao lado do escritório todo um ecossistema de restaurante, de tudo, para que sua vida funcionasse ao lado do seu escritório. Quando a gente muda, né, esse comportamento, ficando mais tempo em casa, trabalhando mais de casa, a gente precisa que a nossa vizinhança também esteja preparada para isso, né? E o que ele trouxe através das pesquisas que eles fizeram lá é o impacto que isso tem trazido, né, para as lojas de vizinhança, para os bairros, por conta desse novo hábito das pessoas trabalhando de casa, ter que descer para comprar alguma coisa rápido, né? Se resolver a sua vida ali do lado, através de varejistas, né, de serviços que estejam perto. E isso tudo tem um impacto muito grande. Isso faz o quê? Que as lojas sejam cada vez menores, isso impacta em mix de produto, isso traz uma questão de menor custo operacional, né, de você ter mais trabalhador local para trabalhar nessas lojas, você precisa de mais agilidade de abastecimento, né? Porque são lojas menores, a Reproduzir não tem muito estoque, então como é que você consegue ter essa gestão aí para evitar ruptura? Né? As lojas passam também a ter um papel muito importante como um grande showroom, para estimular também essa compra no online. E isso muda completamente a experiência e o que o shopper quer. Teve até uma pessoa aqui do Marte Minas lá que fez uma pergunta, falou assim, essa não é a realidade do Brasil. Né? Isso não vai acontecer no Brasil, porque a gente trabalha, tem que ir para o varejo, né? Aquela negação, a fase da negação, né? Que acontece quando algo muito novo, disruptivo aparece. Mas o fato é, tudo bem que talvez aqui a gente não vá ter, e nem vão ser todos os setores, né, que vão conseguir trabalhar 100% de casa, mas a gente sim está trabalhando mais de casa. Pode ser que não sejam 5 vezes por semana, mas 1, 2 pelo menos, grande parte das empresas tem trabalhado dessa forma. E isso impacta, né? O que tem do lado de casa, a gente passa a consumir muito mais perto, né? E aí ele traz esse ponto, que na pesquisa dele que ele trouxe, de que eles fizeram uma pesquisa lá e perguntaram, se você estiver trabalhando de casa, que tipo de loja você quer que tenha no seu bairro para poder consumir? 52% disseram, isso aqui foi a segunda colocado, que querem grandes marcas, mas com lojas menores, e aí a gente vê surgindo, tem algumas outras fotos aqui, muitas grandes marcas migrando para modelos menores para estarem nos bairros, né? E para a maioria das pessoas, o que eles querem é que sejam varejistas locais. Então, aquela cafeteria bacana, aquele supermercado do bairro, né? Aquela lojinha que só tem naquele bairro de presente, que te resolve a vida. Isso muda completamente, né, o modelo que a gente está acostumado de grandes lojas, shopping center, enfim, outras coisas, para que o varejo consiga se preparar para essa demanda. Teve uma outra pessoa também que perguntou para ele assim, mas você acha que isso vai acontecer no Brasil? Ele falou assim, vai, e logo.
A gente tem dados aí que mostram que essa tendência vai chegar, e eu vou mostrar aqui algumas coisas que mostram que realmente isso está acontecendo já aqui no Brasil. A questão é que provavelmente vai acontecer primeiro em grandes centros, né? Nas grandes capitais, talvez em lojas do interior, isso não seja uma coisa que vai impactar demais no primeiro momento. Mas São Paulo, Rio, enfim, Curitiba, grandes capitais, provavelmente em breve terão um novo modelo, né, de lojas de vizinhança. Aqui um pouquinho, né, da pesquisa que ele trouxe, então só compartilhando com vocês, né, o primeiro tipo de loja, essa local brand, né, que são as marcas locais, big brand, mas assim, eles avaliaram desde dark store, muitas pessoas falando assim, se tivesse uma dark store, eu faço o pedido, só saio de casa com o carro, vou lá, pego e volto para casa. Não preciso nem descer do carro para pegar na loja. Então, é uma tendência grande que as pessoas gostariam que tivesse muita dark store para poder facilitar essa experiência de compra. E aqui um pouquinho, né, do que ele trouxe, então algumas grandes marcas com lojas de bairro, tem desde uma Nike aqui, Abercrombie, IKEA, enfim. Então, realmente se adaptando para essa nova demanda, né, de quem está trabalhando de casa e tudo mais, né? E você vê que, assim, aqui você vai ter que rever muito sortimento. Quando a gente vai para uma loja grande aqui de varejo, que tem 13 mil, 10 mil SKUs, você vai para uma loja dessa, você está falando de muito, muito menos. Como é que você faz a seleção de SKUs, né? Como é que você prioriza a exposição? Mas você vê que são experiências muito bacanas, né? A experiência realmente está aqui dentro, num outro formato dessas lojas. E aí, quando fala de loja local, né, que ele trouxe alguns exemplos, que é aquela loja que você olha e fala, eu quero entrar, né, que te chama, porque realmente te causa uma boa impressão, que é uma experiência diferenciada. Ele trouxe até o exemplo do Hirota, né, que é aquele mercadinho que eles criaram, que estão dentro dos condomínios, né, ganhando muito espaço, não só ele, tem vários implementando isso, mas muito por isso, para trazer essa conveniência, né, muito para perto de onde você está passando mais tempo. E aqui, olha, essa reportagem saiu hoje, né, falando da Oxxo. Eles abriram uma loja por dia e vão continuar abrindo, a estratégia deles é continuar abrindo mais uma loja por dia, né? Aqui, quem está em São Paulo, você vira, cada esquina tem uma loja dessa, surge um prédio novo embaixo, tem uma loja. Então, essa coisa realmente da loja de conveniência, de solução rápida. Acho que tem um ponto, e eu estou falando aqui, eu moro em São Paulo, que a gente também precisa, que foi um outro insight interessante. Aqui em São Paulo está saindo muito apartamento de 30 metros quadrados, de estúdio, de 40 metros quadrados, né? Esses apartamentos não têm dispensa. Onde que está a dispensa? Na loja. Na loja ali do bairro, ela que precisa de alguma coisa, desce e compra. De novo, aqui em São Paulo, quem tem Rappi 10 lá, que em 10, 15 minutos te entrega, não tem todo o sortimento, né? Então, realmente, a importância que essas lojas de bairro começam a ganhar para o novo estilo de vida que a gente está tendo. E aí, de novo, eu volto no estudo da Accenture, né? Entender a vida desse shopper e não só a experiência dele dentro da loja. E outro ponto interessante que ele trouxe foi isso aqui, né? Que é a questão que ele reforçou, get local. Então, seja realmente local, porque essa tendência das pessoas consumirem tudo que está 15 minutos de casa, ou 15 minutos do lugar que ela está, desde lojas, escola, serviços de saúde, tudo que puder a 15 minutos de casa. Então, de novo, reforça essa questão da vizinhança e desse conceito do que tem que ter como uma boa experiência para quem está em casa. E, por fim, o outro ponto que eu queria trazer aqui como tendência, né, que foi muito falado em NRF, que realmente é um olhar que a gente de trade tem que ter, porque muda muito a forma com que a gente trabalha hoje, é o retail media, né? A gente já passou aí por algumas fases importantes do marketing digital, Google Search, social commerce, e a gente está entrando nessa terceira onda, né, que é a onda do retail media, que ela é sensacional, porque com o tanto de dados que a gente tem hoje, eu consigo saber quem é o cara que compra o meu produto, qual é a cesta de produto que ele compra e fazer uma ação, uma promoção focada nele, né? Quando a gente vai lá e faz uma ação no Google, mesmo que você consiga segmentar, ou você faz na TV, ou faz um outdoor, você está falando com um público muito maior. Com o retail media, a gente tem com os dados a inteligência de fazer uma coisa muito mais customizada e efetiva. E essa, sim, é uma grande tendência que vai mudar muito a forma como o trade trabalha, né? Porque a gente precisa rever a forma como a gente investe, não só a gente como marketing. A gente aqui, só para vocês terem uma noção de tamanho, tá? O que está se falando é que esse ano deve ficar o faturamento em torno de 122 bilhões de dólares no mundo. O ano passado, a Amazon faturou mais ou menos 30 bilhões nos Estados Unidos de dólares só de retail media. A Alibaba fala-se a mesma coisa.
o Walmart foi 2 bilhões, Target 1 bilhão. A gente já tem alguns varejistas trabalhando de uma forma bem estruturada essa parte de retail media. Então, a gente tem a Amazon aqui, Meli, Carrefour, Americanas, RD, mas ainda uma iniciativa de poucos aqui mais estruturados e maiores, mas que com certeza vai ganhar muita relevância dentro do negócio. E aí, qual que é o ponto, né? Quando a gente olha o retail media, é dinheiro de trade ou dinheiro de marketing, né? E aí o ponto que eu queria trazer aqui para vocês pensarem também e ficar como no radar é que a gente tem que mudar o nosso pensamento de sell-in e sell-out, a gente precisa olhar growth, a gente precisa olhar crescimento, a gente precisa estar junto com vendas, com marketing, para olhar toda essa jornada que não tem mais de forma clara essa separação a ponto de venda é trade, fora da loja é marketing, né? Acabou isso, tá tudo junto e misturado, e aí o ponto é como é que a gente se integra para poder potencializar todos esses novos canais, essa dinâmica de compra, nessa dinâmica de chegar nesse shopper, para que a gente realmente tenha um investimento aí, o melhor retorno possível do investimento. Isso vai precisar mudar muito o nosso mindset, né? Eu sei que uma das grandes brigas que existem dentro das organizações é dinheiro, dentre as áreas. Esse dinheiro é de marketing, esse dinheiro é de venda, esse dinheiro é de trade, esse dinheiro é meu, né? Mas é mudar esse mindset para esse dinheiro é nosso, como é que a gente acha a melhor forma de crescer a marca, os canais, de forma integrada, né? Então, esse é um grande ponto que eu acho que é uma grande mudança. A gente tem muitas empresas ainda que nem tem o trade básico estruturado, talvez isso aqui seja anos-luz, mas é importante a gente ter esse mindset, porque é para lá que nós estamos caminhando, né? Enquanto mais clareza a gente tiver para onde está indo o mercado, mais fácil a gente vai conseguir adaptar, rapidamente a gente vai se adaptar para todo esse novo cenário e estar preparado para aproveitar todas essas oportunidades. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui alguns desafios que eu acho que a gente tem como trade, né, para essas mudanças e tendências e o que está acontecendo, que eu acho que o primeiro é isso, esse entendimento desses novos comportamentos de compra, dessa nova jornada e como é que onde é que a gente tem que estar, né? Em que momento que a gente tem que estar, qual a melhor forma da gente fazer esse investimento, qual a melhor estratégia para que canal que eu tenho que estar, né? Qual que é a minha estratégia para cada um daqueles diversos canais digitais, por exemplo, que eu mostrei para vocês, isso muda completamente a forma como a gente estava acostumado a pensar, né? Então, não é pensar em e-commerce físico. E-commerce, vocês viram, tem 10 possíveis canais, pelo menos, né? O físico já tem mais um monte de outros canais, além de uma loja que a gente normalmente conhece. Então, isso eu acho que é um desafio, porque falta esse conhecimento. Então, como é que a gente consegue buscar isso para fazer com que a nossa operação seja mais efetiva? A outra coisa que eu vejo muito, né, que é a baixa representatividade do e-commerce dentro do negócio. E isso bloqueia muito essa criação desse mindset digital. O e-commerce é menos de 5% do meu negócio. O e-commerce é muito pequeno. E-commerce alguém olha, é uma área nova. E, de novo, enquanto a gente tiver esse olhar que o digital é só o e-commerce, a gente vai perder muita oportunidade de venda e não vai trazer uma boa experiência. A gente precisa ter esse olhar, que o e-commerce tem um papel fundamental na informação de conteúdo para melhorar a conversão nos mais diferentes canais. E acho que o terceiro ponto é a capacitação em digital, né? Então, a gente precisa aí correr muito, né, para entender, sim, de marketing digital, para entender como é que você trabalha melhor toda a parte de execução digital, quais são o merchandising digital que mais funciona, é banner, é store in store, é onde que eu tenho que estar, né? Que tipo de ação funciona. Então, tem um aprendizado ainda que a gente está começando, né, a exercer e que também faz com que a gente ainda não tenha a resposta, né, a melhor solução para nada. Se a gente vai para o físico, eu sei que talvez uma promoção de Natal, vamos pensar aqui, BRF, né, compra o peru, né, e o tender ganha a bolsa, é o que funciona, né? Tem briga no ponto de venda para a bolsa lá de final de dia, a bolsa térmica. Mas talvez no digital não seja isso. A gente ainda precisa aprender isso para poder desenhar a nossa melhor estratégia aí de ação, de promoção, de execução. Então, era isso que eu queria trazer aqui para a gente começar a conversa. Espero que tenha trazido alguns insights aí para vocês. E aí, estamos abertos aqui para as perguntas e dúvidas. Obrigada, gente. Fica aí meus contatos, sou super acessível, só me escrever. Tá no mudo. Primeiro de tudo, super obrigado. Você pode tirar essa tela para a gente agora conseguir conversar mais próximo? Pronto. Eu queria começar com um comentário, depois tem várias perguntas. Eu reforço que vocês podem colocar todas as perguntas que vocês quiserem, tá na letra Q e A, Q&A, na barra do Zoom embaixo. Emília,
você colocou uma coisa assim, baseado no que o Lee Peterson comentou, de que talvez isso não aconteça aqui. Aí eu quero só fazer um comentário, como alguém que olha muito estratégia em diferentes mercados. O que eu aprendi? Sempre no meu mercado é diferente, não importa que mercado seja esse. E sempre não está na hora de chegar aqui, vai chegar em outro lugar primeiro. A grande questão é que essas grandes tendências, elas chegam, não tem escolha. E esse ponto eu quis salientar aqui, porque quem pega essa onda primeiro, se prepara, faz o upskill, vai navegar ela daqui a pouco. Se a gente ficar rejeitando, porque um dia eu fiz uma pesquisa sobre trabalhar de casa. Isso nunca vai acontecer no Brasil. Claro que vai. Já tem vários pilotos acontecendo, já tem semana de 4 dias, e isso muda dramaticamente o seu rito de compra. A segunda coisa que eu adorei, para daí fazer a primeira pergunta, foi lá no vídeo do Jeff Bezos. Ele falou um negócio que assim, não é politicamente simpático de falar, mas é verdadeiro. Ele falou assim, você tem que ter medo do cliente, não da concorrência. E isso é uma coisa importante de todo mundo capturar, porque a gente tem no mercado brasileiro uma mania de tratar o cliente como não inteligente. Não, ele é absolutamente inteligente e ele é apto a fazer suas tomadas de decisão. Então, ele é quem vai te fazer perder negócios para a concorrência. Então, você tem que lidar muito bem com ele. Achei espetacular isso. Então, para começar, a primeira pergunta que eu iria te fazer, começando da base, né? Nós precisamos de gente para operar isso em trade. O primeiro perfil do profissional de trade demorou, mas se construiu. E você tem excelentes trade categoria, trade canal, como se integra tudo isso, parte analítica, merchandising, tudo isso está bem resolvido. Só que você entrou com uma nova camada, uma nova dimensão que muda o jogo. Você pode citar para a gente, e aí a pergunta é composta, quais são esses principais papéis de trade que são necessários para se realizarem? Que tipo de competência e skill é chave nisso tudo? E onde é que as pessoas vão aprender isso? E eu vi que você colocou na sua última slide que essa é uma questão complexa. Eu acho que assim, depois eu compartilho também, eu fiz um artigo que eu gosto muito, que é o que saiu agora recente o relatório do Fórum Econômico Mundial do Futuro do Trabalho. E ele coloca lá as 10 competências mais importantes. E nenhuma delas só é hard skill, tudo é soft skill. Sim. Então, essa capacidade de aprendizagem, né? A questão tem várias coisas de qualidade e tudo mais. Então, eu acho que é assim: o lado bom são soft skills que a gente pode aprender para conseguir, né, criar essa boa experiência. Então, assim, competências, eu acho que você tem que ter uma questão chamada futurismo. Né? Então, essa visão de futuro, e não é que você precisa se tornar um futurista, como um monte de gente mas é você conseguir entrar numa loja e entender, por exemplo, que está crescendo o mercado de plant-based. Será que aqui não tem uma oportunidade para o meu negócio? Né? Será que, poxa, as pessoas, como é que eu agrupo os produtos dentro de uma loja? Eu estou falando porque aqui em casa tem vegetarianos e tudo mais. Você vai deixar o produto vegetariano misturado na carne? A pessoa não vai comprar. Como é que eu entendo esse comportamento de compra desse shopping? Então, acho que tem uma coisa muito importante, que é ter essa visão de futuro do que está acontecendo naquele mercado de comportamento, né? Eu acho que isso tudo é fundamental. Poxa, qual a melhor forma de execução e tudo isso? Gente, faz um curso de marketing digital que tem que fazer e você vai aprender o que é SEO, como é que você melhora título, como é que melhora a busca, precisa sim disso. Mas eu acho que assim, uma das coisas para mim mais importante é isso. E a outra coisa que você coloca, que tem um pouquinho de competência e papel, eu acho que o trade tem um papel mais importante ainda do que antes, que é conseguir entender essas transformações de comportamento e conseguir impactar as organizações. Porque a área de vendas está muito focado ainda em tirar pedido. A gente tem essa coisa, o vendedor mudando de escopo e tudo isso, mas todas essas transformações são muito mais difíceis deles conseguirem enxergar no dia a dia. Então, a gente, como área de trade, tem que ser esse olhar dentro do ponto de venda, né, das tendências de comportamento de consumo, para identificar essas oportunidades e conseguir trazer isso para dentro das organizações e acelerar essas mudanças, esse upskill que são necessários, para a empresa não ficar para trás, né? Então, assim, o que é mais importante para mim é você conseguir ter essa visão de futuro do que está acontecendo e tentar ir atrás. Outro dia eu dei uma aula para os alunos, né, na faculdade, são todos startup, que não tem dinheiro para fazer pesquisa e nada disso, mas eu contei o que é uma pesquisa de shopper, como é que funciona e tal.
E aí eu só vi a carinha deles de desespero. Eu falei, gente, faz o seguinte, vai para a loja e conversa com a pessoa que está lá. Esse é o jeito mais fácil de vocês entenderem, né? Então, é tão simples quanto isso. Então, assim, é ter essa visão e querer ir lá e fazer acontecer. Boa. Ó, a Júlia Granado, ela mandou a seguinte pergunta para você. Por que você acha que o e-commerce nunca vai ser o único meio existente? 2 pontos de exclamação. Teria como influenciar os clientes para consumir apenas online? Eu acho que não, e porque nós somos seres humanos, seres relacionais. A gente gosta do físico, a gente gosta de tocar o produto, a gente gosta de pegar produto, né? Eu acho que todo mundo, durante a pandemia, ficou desesperado para sair de casa, né? Para ter essa experiência. Então, eu acho que é por isso, porque a gente, como ser humano, não nasceu para ficar só no e-commerce, a gente gosta de ter experiência. Não acho que dá para ser 100% e-commerce, não acredito mesmo. Eu acho que aí é o conjunto, né, dos diferentes canais para trazer a melhor experiência. Tem gente que vai ser muito mais tecnológica, né? Se a gente pega essa nova geração, eles têm um letramento digital muito maior e que para eles é muito digital. Mas tem várias pesquisas mostrando que eles mesmos estão deixando o celular de lado, consumindo menos o digital para ir para o físico, né? Então, acho que assim, eu acho que é muito utopia achar que a gente vai ser 100% digital. É uma boa experiência, vai ser um canal importante, mas é a conjunção aí de todos os canais que vai fazer o negócio ter sucesso. Estou alinhadíssimo contigo, queria somar 2 pontinhos rápidos para a Júlia. Isso está intimamente ligado com uma disciplina do trade marketing clássico, que é o entendimento da árvore de decisão mental do shopper. Nós temos que continuar estudando isso. Essa é uma questão crítica e se faz pesquisa de maneira insuficiente para o tamanho da oportunidade que isso gera. Nos mercados da América do Norte, que eu conheço também bem, o volume de pesquisa nesse sentido é monstruoso. Então, você com dados, você faz movimentos interessantes. Baseado nesses dados, mesmo em mercados que são mais ligados ao digital, como é a América do Norte, não existe esse caminho também, Júlia, de ir completamente para lá, porque entram fatores agora que são culturais e são fatores de ordem social. As pessoas querem viver em comunidades, essas comunidades precisam ser autossustentáveis. Isso significa o seguinte, que se eu tiver que fazer uma compra e eu preciso de uma entrega amanhã, eu vou para a Amazon. Se houver tempo para eu caminhar no fim de semana, andar 500 metros da minha casa e comprar de uma pessoa local que vai retroalimentar o sistema local, eu vou preferir comprar dela, porque senão não vai sobrar ninguém. As pessoas já perceberam que isso acontece. Então, muito obrigado. Agora tem outra aqui, Francisco Mazzoni. Adorei sua apresentação, parabéns pelo seu conteúdo. No mercado farmacêutico, como é que você imagina transformar o PDV em PDX? Olha, tem todas as restrições legais, né? Mas se você olhar aqui, eu não sei de onde que você está falando, a gente já vai em lojas hoje que, por exemplo, está muito focado em saúde. Não é mais em medicamento. Então, você começa a ter espaço dentro das lojas para promoção da saúde e não da doença. Né? Então, espaço de vitaminas, espaço de bem-estar, né? Então, tem várias coisas que você consegue sim aplicar ao mercado de farma também para trazer essa experiência dentro de todas as restrições legais que tem de produto. Mas é isso, é o olhar no todo da experiência e não no foco só no produto. E aí, eu queria somar com você, porque tem gente que consegue fazer do limão uma limonada. Eu estava, recentemente, dando uma aula lá na Dom Cabral, em Belo Horizonte, e eu precisava comprar um remédio. Então, eu fui na Araújo, que é quase dominante lá naquela região. E quando eu fui comprar na Araújo, tinha um problema de que ele não tinha uma certa dosagem que eu tinha que comprar. E eu falei para ele, ok, então você me vende com metade da dosagem, eu dobro de comprimidos, coisa simples. E não podia. E aí eu pedi para falar com o farmacêutico. E aí ele falou assim, não, aqui não tem na loja, você vai para uma torre de experiência. Já viveu isso, Emília? Não. Eles colocaram umas torres que você vai lá, ela te acolhe, tem uma tela, você aperta um botão, em 15 segundos, um farmacêutico em algum lugar vai te atender e vai conversar como se ele estivesse na sua frente. Olha a tremenda jogada. Eles conseguiram uma brecha legal em Minas para conseguir fazer essa operação. Ponto 2, eles conseguiram reduzir dramaticamente o custo de farmacêutico e conseguiram, ao mesmo tempo, criar uma sensação de uma experiência futurística, porque, no final, eu me senti, assim, uma coisa completamente pitoresca, você conversando com o farmacêutico numa televisão, numa tela, na frente de todo mundo. Então, é a partir de coisas como, por exemplo, isso, que é uma experiência vivida, tradicional, que a gente vai encontrar essas possibilidades. Agora, falando em Minas, a Flávia Oliveira, que eu conheço bem, ela é de Minas,
e ela trabalha numa mega fábrica de imóveis chamada Líder. Então, a pergunta dela é a seguinte: o profissional do trade marketing está atrelado apenas ao e-commerce? Queremos contratar para fazer prospecção em lojas físicas. Como eu faço isso? Se está ligada... Não, o profissional de trade está para todos os canais. O trade é um mini channel também, assim como o varejo. Então, é esse olhar que tem que ter. Eu acho que o desafio que tem hoje, que a gente precisa entender, é qual que é a melhor estrutura dentro das organizações. Por quê? Você vai em muitos varejistas que o físico e o e-commerce é separado, o que é muito ruim ainda, né? Então, quem compra no físico não compra para o e-commerce. Tem lojas que você já tem tudo isso integrado, então você pode ter um único vendedor, um trade olhando tudo isso. A minha visão é que quanto mais integrado, mais oportunidade você consegue aproveitar em relação ao canal, em relação ao varejista, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essa estrutura que está se criando, mas, de novo, o trade não é só e-commerce, ele é tudo, e quanto mais integrado, eu acho que mais sentido faz ali para potencializar o resultado do negócio. Exatamente, a gente mantém a mesma visão, mesma definição de trade, isso não muda. O que se adiciona é uma camada, o que se adiciona é uma nova forma de operar e que essa forma interage com todas, porque ela tem um papel que é educativo e, portanto, educativo. Eu ensino uma categoria, eu ensino um produto, eu tenho esse papel, mas, número 2, ela tem um caráter de experiência, o que complementa a experiência nos demais canais, e ela também tem um papel de vendas. Aqui tem mais uma pergunta boa aqui. Acho que cabe mais duas agora. A primeira pergunta é a seguinte: antigamente se falava o seguinte, o trade, essa é a definição que mais se usou, apesar de eu não gostar muito dela, é a ponte que conecta parará, parará, parará. Você já sabe dessa. Como você definiria trade hoje, quando você tem toda essa nova amplitude e possibilidade de operar? A minha visão, acho que é um pouco do último slide que eu coloquei, a área que é geradora de crescimento da companhia. Porque é a área que tem que ter esse olhar em toda a jornada do shopper, desde como é que está indo a comunicação do varejista na rede social até no ponto de venda, né? Eu tenho certeza que vocês já tiveram experiências horríveis de uma loja ter uma forma de comunicar o produto no ponto de venda, no e-commerce está em outra, e isso é muito ruim como experiência de marca e tudo mais. Então, eu acho que esse é o papel, como é que é a área que tem que pensar no crescimento do negócio nos mais diferentes canais, e esquece sell-in, sell-out. Eu sei que muita empresa só pensa em sell-in, algumas mudando para sell-out, mas eu acho que a gente tem que ser essa área que traz esse olhar do todo, e essa integração de todas as áreas, porque aí eu estou falando que logística tem que estar muito alinhado, né? Estou falando que finanças tem que estar muito alinhado, precificação, estratégia comercial para os diferentes canais. Então, eu diria que é isso, é a área de crescimento, que traz crescimento para a companhia. Adorei. A última, porque senão a gente vai estender demais, né? Eu aprendi uma coisa, Emília, que sempre que a gente termina com um gostinho de podia ter tido mais tempo, significa que foi bom. Sempre que você termina e está todo mundo satisfeito porque terminou, significa que foi médio. Então, vamos deixar terminar assim, com gostinho de que podia ter mais, e a gente vai marcar uma outra possibilidade. Combinado. O meu ponto aqui é: trade nunca esteve tão conexo à tecnologia, porque no passado a parte tecnológica de trade era alguns sistemas para tentar operacionalizar promotores, criar fluxos, checklists e tudo mais. Mas no fundo, e Big Data. Mas no fundo, hoje, quando você pensa numa dimensão toda como essa, nós estamos pensando no futuro do www, a próxima geração. Nós estamos pensando aqui em inteligência artificial, porque esse negócio é bombástico, e com computação quântica mais 3 anos, aí as dimensões elas vão mudar dramaticamente. Eu acho que entra nesse jogo um pouco da realidade aumentada, né, Emília? Como um dos fatores que te permite, da maneira mais econômica possível, você criar ambiências e experiências que são virtuais dentro da sua própria casa. Eu estava comprando umas coisas aqui esses dias e nós fizemos toda a escolha com realidade aumentada dentro de casa. E o negócio é insano. Eu tenho uns vídeos bacanas que fica para um próximo aí para a gente compartilhar mostrando isso. Então, qual que é a sua visão de 3 perspectivas tecnológicas que uma pessoa que está a fim de explodir a sua carreira em trade, mas explodir para o bem, ela deveria estar conectada nesse momento? Primeira coisa é Data Analytics.
você tem que saber fazer análise, tem que saber ler os dados e olhar os dados. E eu vejo ainda muita dificuldade em todas as empresas de conseguir realmente usar o dado a seu favor e gerar insight. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo aqui tem que aprender a fazer. A segunda coisa que eu acho é que, assim, não vamos brigar com a tecnologia, ela está aí a nosso favor. A gente tem um monte de startup que tem um monte de solução que facilita demais a nossa vida, desde gestão do promotor, gestão de pricing, enfim, tudo que se possa imaginar, toda a parte de digital commerce, de execução de loja. Então, assim, para que a gente vai brigar com a tecnologia? Né? Então, é entender essas startups e usar a tecnologia a nosso favor. E acho que o terceiro ponto aqui não acho que nenhuma frente, mas é saber que a gente ainda não sabe nada. E a gente Adorei não criar uma barreira para tudo isso que está acontecendo. E eu vou contar aqui rapidinho um exemplo. Eu dando aula, logo que começou o ChatGPT, foi um caos no mundo acadêmico. E agora? Vamos proibir ChatGPT e não sei o que lá. Gente, tem coisa que a gente não tem como barrar. Né? A gente vai ter que aprender como que a gente tira o melhor disso, né? Então, assim, lá na faculdade que eu estou dando aula, a gente já liberou o uso do ChatGPT, tanto em prova quanto no vestibular. Agora, o ponto é, como é que a gente, como professor, faz as perguntas para que essa pessoa use o raciocínio lógico e não pegue alguma coisa que está na internet. Então, não estou ensinando, né? Então, eu acho que isso, né? A gente realmente estar aberto dá medo, tudo que é novo dá medo, tira a gente da zona de conforto. Mas é isso que vai acontecer, todo dia vai surgir alguma coisa muito nova e que vai impactar demais todas as áreas e de trabalho, né? Então, a gente está aberto a isso e aprender sem medo. Boa. Você quer dar sua última mensagem, Emília? Eu acho que assim, eu acho que o ponto que eu queria aqui é que assim, a gente tem muito por fazer no digital. Então, assim, façam tudo que vocês puderem melhorar, pensem como um consumidor, como um shopper, nas experiências ruins que a gente tem, como é que a gente pode melhorar isso, né? Então, acho que é esse olhar aí de oportunidade que a gente tem que ter, porque isso significa muito trabalho ainda para a gente estar na área de trade. E muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigado. Eu quero fazer agora a minha mensagem final. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, porque você vem nessa simplicidade toda, vai conquistando, e quando vê, deu uma mega aula para a gente, com muita inteligência, fazendo diversas conexões. Eu, por exemplo, eu anotei aqui 5 páginas de anotações que eu vou compartilhar lá no nosso grupo depois, no qual você faz parte, porque são insights muito poderosos. Tudo que eu aprendi em trade quando eu comecei foi escutando, antes de eu ter capacidade de propor minhas ideias, meus modelos e etc. Então, eu diria que essa é uma frente. A segunda frente é que ninguém que quer ir para trade ou esteja querendo evoluir em trade se acomode com o modelo de educação de trade atual. O modelo de capacitação de trade atual é vencido. Inclusive, eu faço parte desse modelo e eu me considero vencido sobre esse aspecto. Você assumir que o que existe é insuficiente te provoca a ter espírito bandeirante e sair buscando as outras possibilidades, criar outras conexões, aprender SEO, por exemplo, não é, Emília? Se muda no Google o algoritmo do SEO agora a cada um dia. Uhum. Então, não existe uma fórmula mágica, tem toda uma inteligência. Então, como que eu faço isso? Então, é buscar isso. Qual é o maior impeditivo? O maior impeditivo é que o profissional de trade ele é carregado para a operação. Se ele não toma cuidado, ele não vai ter tempo de pensar. Se ele não tem tempo de pensar, ele vai trabalhar 8 horas por dia, se ele quiser, mais 12, 14 ou 16, fazendo coisas que a gente precisa se questionar. Quem quer transformar tem que questionar. O que eu estou fazendo está realmente gerando valor para os stakeholders, para mim, para a minha organização, para o meu cliente, para os canais com quem eu opero? Essa, para mim, é a questão-chave. Porque se você quer mudar alguma coisa, você tem que quebrar os paradigmas de uma vez. Não é todo mundo que tem esse espírito, mas muitos vão ter. Então, esse é o estímulo para isso. Portanto, queria agradecer demais a participação de vocês, entendendo que o tempo é curto para ter o gostinho de quero mais ao final. Eu sei que o tempo de vocês também é muito valioso, mas a participação foi muito rica. Eu fiz uma pergunta, Emília, de onde são as pessoas? A gente tem aqui pessoas de uma amostra de todo o Brasil, vários lugares diferentes, mas a gente tem pessoas da África. Uma pessoa de Moçambique e uma pessoa de Angola.
porque essa foi uma decisão que a gente tomou no New Direction dessa semana. Se a gente produz uma série de insights, conteúdos, materiais, webinários em português, por que a gente não pode oferecer tudo isso gratuitamente para as pessoas que falam português? É simples. Muito bom. Então, o fato de a gente ter tido representantes aqui é magnífico. Então, isso é sinal de que é possível criar um mundo que também é mais inclusivo. Esse é a beleza da tecnologia. Exatamente. Então, um beijo enorme para você. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Júlia, Luiz Fernando, Flávia, todos vocês que mandaram as perguntas. E em breve a gente vai ter um novo encontro e espero vocês novamente. Tchau, tchau.